E aí eu disse que na América Latina nem tudo está perdido. Bom, no último vídeo eu falei sobre os países subdesenvolvidos, países mais pobres, são países agroexportadores que dependem de tecnologia de fora, de alta tecnologia, de produtos industrializados que vêm de fora. Bom, mas aí no finalzinho eu disse que há países em desenvolvimento, são os países chamados também de emergentes, países que não estão tão ruins assim. Aí eu venho falar, só começar o vídeo antes de partir para o mapa, para falar de países desenvolvidos. O que é um país desenvolvido? Vamos lá, pessoal. Chegando aqui comigo, países desenvolvidos. Países desenvolvidos são países que acaba, claro, concentra capital, são países industrializados, produtores de alta tecnologia. Quando eu falo produtores de alta tecnologia, é que tem independência na produção científica, no desenvolvimento de tecnologia, na área da química, da biologia, avanços em pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico na área da informação, hoje que nós estamos vivendo no auge aí da inteligência artificial, além da tecnologia da robótica. Então, os países desenvolvidos dominam esse tipo de tecnologia. Então, eles acabam exportando a parte mais cara da indústria, vem dos países desenvolvidos. Professor, dá um exemplo de país desenvolvido. Na América anglo-saxônica, nós já sabemos que é Estados Unidos e Canadá. Na Europa, praticamente todos os países são desenvolvidos. Aí você coloca lá Reino Unido, Alemanha, França, que são as potências econômicas da Europa. Na Ásia, nós temos o Japão e recentemente que coloca lá a Coreia do Sul. Anteriormente era só o Japão. Aí nós colocamos a Coreia do Sul. Falei, professor, mas a China não é um país desenvolvido? Pois é. Uma das maiores potências econômicas do mundo ainda não está, assim, é uma questão que vira e volta, os geógrafos discutem se a China está dentro do time dos países desenvolvidos ou se é um país em desenvolvimento. Aí na Oceania nós temos os exemplos clássicos lá, que é a Austrália e Nova Zelândia, países desenvolvidos. Então vamos lá, agora países em desenvolvimento. Qual a diferença? Porque para mim, aí você fala assim, professor, desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento é tudo pobre, é a mesma coisa. Não é bem assim. Os países em desenvolvimento são países que têm uma economia forte, que crescem bastante. São países que crescem a 3, 4, 5% ao ano, né? Ou se não crescem mais, já cresceram. Né? Países em desenvolvimento, eu poderia dizer aqui, Brasil é um país em desenvolvimento, Argentina, México, esses são os países da América Latina. Então já digo aí, México, Argentina e Brasil. Dentre os países em desenvolvimento, nós também temos o Chile. Seguindo exemplos de países em desenvolvimento, nós temos a África do Sul, nós temos a Índia. E no caso, aquela discussão que eu falei, se a China está nos desenvolvidos ou em desenvolvimento, é uma discussão, né? Ainda não temos uma definição para a China, mas todavia vamos dizer aqui que a China está entre os desenvolvidos, entre os países em desenvolvimento, perdão. São países que cresceram economicamente, são países industrializados, porém, por mais que sejam industrializados, eles dependem de alta tecnologia, porque a sua indústria depende da tecnologia mais fina, a tecnologia artificial, a robótica, a máquina que vai produzir, ou o programa de computador que vai
conduzir e coordenar toda a produção robótica, tudo isso produzido pelos países desenvolvidos. E os países em desenvolvimento pode até ter lá um parque industrial, uma unidade industrial, mas de tecnologia, mas, eu falei mas, né? É mais, ou porém, contudo, é mais, né, Regi? Mais. Mas, porém, contudo, entretanto. Mas, porém. É mas. Ixi, a gente tá feio aqui, Regi. Pelo amor de Deus, o professor de português tá ouvindo a gente aqui ao vivo. A gente tá lascado. Os países, então, em desenvolvimento são países até industrializados, todavia, porém, contudo, entretanto, depende de tecnologia que vem de fora. Esses países em desenvolvimento passaram por o que nós chamamos de industrialização tardia. Industrialização tardia. Porque os países desenvolvidos passaram pela segunda revolução industrial, né? Que começa a primeira revolução industrial lá no século XVIII, final do século XVIII, entra século XIX, início do século XX, está lá, a segunda revolução industrial. Está comendo solto os países se industrializando. Os países em desenvolvimento vão se industrializar, vão passar pela etapa de uma revolução industrial apenas na década de 60. Foi o caso do Brasil, Argentina e o México, no caso da América Latina. Mas também lá na Ásia, um país que passou por esse mesmo processo foi a Coreia do Sul. Isso mesmo, a Coreia do Sul é um país que passou pelo mesmo processo de industrialização tardia, porém se elevou. Ou seja, o ritmo de crescimento, o ritmo de crescimento econômico proporcionou uma melhor qualidade de vida e conseguiu reparar ali os problemas sociais que havia no país. E até para memorizar, facilitar na memorizagem, a qualidade de vida acompanhou o crescimento econômico do país, que não foi o caso dos países em desenvolvimento. Ocorreu a industrialização? Sim. Ainda dependemos de alta tecnologia? Ainda dependemos. E ainda tem outro porém. A qualidade de vida não acompanhou o crescimento econômico que ocorreu nesses países. Deve já ter escutado, lembra do período em que o Brasil teve um grande crescimento econômico na década de 70, chegamos na década de 80, década perdida, né? Crescemos nos anos 60, 70, uma maravilha, nos anos 80, tristeza, né? Só lamúria, tragédia, e o Brasil está nesse quadro aqui. Esses países, além de industrializados, são agroexportadores, exportam produtos agrícolas, produtos da pecuária e também produtos da mineração. Assim, a maior parte das atividades econômicas ainda está concentrada em atividades agrícolas, em atividades agroexportadoras, a maior parte das atividades. Porém, já tem uma industrialização emergente. Por isso que esses países, na boa parte, você ouve falar no jornal, países emergentes. Por que emergentes? Já parou para pensar nisso? Por que é emergente? Emergente, ó, é o que está saindo, pessoal. Imagina algo que está mergulhado, ó, está saindo, é emergente. Imergir é o que entra, é o que está entrando. Ó, eu vou imergir a minha mão na câmera, ó, imergir. Agora eu vou emergir, ó, emergir. Então os países emergentes são os países que estão despontando na economia, estão crescendo, que é o caso Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul. Falando de países emergentes, acabei de citar o nome dos países, já deixei a dica. É um grupo de países que se destacam entre as maiores economias, que são países em desenvolvimento, chamados de países emergentes. E aí vamos aos Brasil, Rússia, Índia
China e África do Sul, que juntando a sigla desses países em inglês vai dar BRICS, tá? Vai dar BRICS. Eu vou colocar depois no final desse vídeo aqui para você ver a sigla certinho e como que fica em inglês. Países subdesenvolvidos, países pobres que têm o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, a qualidade de vida muito abaixo, países que ainda são dependentes de ajuda externa, países que precisam, né, de ajuda externa, não tem uma industrialização, depende de uma única atividade econômica, né, normalmente de uma única atividade econômica, uma atividade agrícola, na maioria das vezes, são os países subdesenvolvidos. No caso da América Latina, países subdesenvolvidos, nós temos Haiti, né? Haiti, República Dominicana, mas o Haiti é o caso mais grave aí. O Haiti é o país em situação mais precária que depende de ajuda externa. Nós temos também o caso da Venezuela, que vive um problema civil e econômico devido à ordem política, as causas políticas e as inflações e a alternância, né, a queda no preço do petróleo, que influenciou muito a economia do país, e o país que estava muito apegado a essas questões político-ideológicas, e aí o presidente da Venezuela congelou os preços, aí os produtores tiraram os produtos do mercado, o país entrou numa crise ferrenha e teve milhares de venezuelanos migrando para o Brasil todos os dias. Todos os dias. Bom, gente, aí eu falo aqui, quais são os países emergentes da América Latina? Quais são os países emergentes da América Latina? Hein? Quais são esses países? Quais são os países emergentes da América Latina? Brasil. Quais são os países emergentes da América Latina? México. México. Venezuela. Você tá de sacanagem. Olha, meu irmão aqui tá respondendo, parece que tá de sacanagem, pessoal. Se falar sério, viu? Tá desenvolvendo pra baixo, né? Então... Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Países emergentes aqui da América Latina. Países emergentes são as principais potências econômicas da América Latina. Vamos lembrar que nós estamos falando de América Latina. Só vou relembrar aqui, vai que alguém chegou agora e fica confuso. Nós estamos falando de países latino-americanos. Então, primeiro país aí, países emergentes. México. Tá, mas o Brasil é o principal, né? A maior potência é o Brasil. Vou colocar o Brasil. O Brasil é a principal economia dos países latino-americanos. Então, Brasil. O Brasil. México. Argentina, apesar de estar toda quebrada, a Argentina é um país emergente, é um país em desenvolvimento. Dentre países em desenvolvimento nós temos o Chile, nós temos Colômbia, Uruguai, né, que são países que poderia dizer intermediários, porque não são países tão industrializados, mas têm índices bons de qualidade de vida. Por exemplo, o Chile possui o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mensura, que mede a qualidade de vida do país. O Chile tem um IDH melhor que o Brasil, IDH melhor que o México. A Argentina, apesar de estar toda quebrada, possui uma qualidade de vida melhor. Os habitantes da Argentina possuem uma qualidade de vida melhor que os brasileiros, né? Os uruguaios também. Mas as principais potências econômicas são essas: Brasil, México e Argentina. Essas são as principais economias. Se eu for pedir para você destacar um país subdesenvolvido, né, país subdesenvolvido da América Latina, o que você poderia me dizer aí? País subdesenvolvido da América Latina.
Nós temos vários aí, né, gente? A maior parte aí dos países da América Central são países subdesenvolvidos, tá? Trindade e Tobago, o Haiti. O Haiti é o caso mais precário, tá? Haiti se escreve com H, tá, gente? O Haiti, o caso mais precário. República Dominicana, Curaçao, né? São casos, economias que, na verdade, têm uma única atividade, ou normalmente uma única atividade agrícola, depende do turismo. São economias, assim, que não tem diversidade. Se ocorre no mundo uma crise econômica como que está acontecendo agora, a pandemia, esses países são fortemente abalados. Quanto mais o país diversifica as suas atividades econômicas, melhor para a saúde econômica do país. O país não quebra tanto. Um outro detalhe antes de terminar é as pessoas confundirem que o México pertence à América Central, tá? Quando nós dividimos lá em América do Norte, América Central e América do Sul. O México pertence à América Central. Contudo, nessa regionalização de aspectos sociais, econômicos, culturais, né, o México está na América Latina. Então a América Latina é do México para baixo. Beleza? Agora, em relação a um outro tipo de regionalização que consideramos a localização geográfica, o México está na América do Norte. Beleza? Eu vou fazer um último vídeo sobre a América Latina e aí fecha tudo, passa a conta e fecha... Não, passa a régua e fecha a conta, não sei. Tchau, Deus abençoe.